nosso Questão de Ordem especial de hoje tem como convidado o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Dr. João Martins, que está aqui no comando há 8 anos. Dr. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como que o senhor viu esse ano de 2023? O ano 2023 é um ano meio diferente para a gente, porque nós estávamos passando o primeiro governo Temer, foi um governo excepcional para o agronegócio, para o Brasil como um todo. Depois nós vemos o governo Bolsonaro. Eu não digo nem o governo Bolsonaro, eu digo a ministra Tereza, que foi ministra da Agricultura, uma grande parceira dessa casa, que soubemos discutir os grandes problemas da agropecuária brasileira, e ela, com aquele tino dela fantástico, ela sabia dar o caminho certo e tomar as decisões acertadas. Quais são os desafios para 2024? O desafio para 2024 é a gente voltar à normalidade. Eu digo voltar à normalidade porque 2023 foi um ano muito difícil para o produtor rural brasileiro. Nós tivemos cheias e secas no sul, problema de seca no centro-oeste. Agora no nordeste nós estamos também com problema de seca terrível, como nunca tivemos igual. Até o norte, até a Amazônia, nós tivemos problema queimado. Então esse foi um problema que abalou o produtor rural. Mas o produtor, nem por causa disso, deixou de se empenhar, nem por causa disso nós estamos produzindo uma nova safra recorde. Então, o produtor rural, eu tenho cansado de dizer, ele produz porque ele acha que é uma obrigação dele. E mais do que isso, eu acho que o produtor rural no Brasil, ele sabe onde quer chegar. Porque a pior coisa é você não saber onde quer chegar. E o produtor rural sabe onde quer chegar. Não tem problema de falta de crédito, abala um pouco. Talvez eu digo, a gente previa que até nos próximos 2 anos a gente bateria 350 milhões de toneladas de grão. Tivemos essa seca, mas com certeza eu acho que nos próximos 2 anos nós vamos bater os 350 milhões de toneladas de grão. E fora disso, o Brasil está sendo mais agressivo, está sendo aguerrido lá fora. Há poucos dias atrás nós tivemos um encontro aqui de Adidas, na qual eu fiz um pronunciamento dizendo o seguinte, que os Adidas, são nossa ponta de lança para vender lá fora. O produtor produz aqui interno e os Adidas aqui vão mostrar o que nós produzimos, a qualidade do que nós produzimos e buscar novo mercado. Aproveitando essa deixa que o senhor falou dos adidos, a gente tem uma diplomacia que é importante para poder vender o Brasil lá fora, mas nem sempre a gente tem, vamos dizer assim, uma compreensão da importância que o agro tem, do produtor rural. A gente tem que brigar muito para mostrar que nós somos bons, fazemos uma agricultura de baixo carbono. Ainda tem muita gente que fala mal do Brasil lá fora, gente brasileira. O que o senhor acha que poderia melhorar na nossa diplomacia? Veja bem, quando nós falamos vender lá fora, o que vem na mente são soja, milho, carnes, café e celulose, que são os grandes produtos que nós vendemos lá fora. Mas não é só isso. O Brasil não produz, como produzimos esse ano, 315 ou 320 milhões de toneladas. Nós produzimos mais de 1 bilhão de outros tipos de produto, fruta, outro tipo de produção, que esse é o grosso de que todos os produtores rurais produzem. Então, o que eu acho é que melhorou muito. Vamos ser sinceros. Eu me lembro quando o Serra era ministro Saúde? não, da integração. Foi também. Ele era ministro lá do Itamaraty, Aham. e nós fomos fazer uma visita a ele. E na época, eu perguntei a ele, ministro, como é que esses adidos podem nos defender, podem vender o que produzimos lá fora, se eles não sabem como nós produzimos? E o Serra tomou um susto. O senhor tem razão. O senhor tem alguma sugestão? Eu digo, tenho. Vamos começar a mostrar a ele qual é o nosso parque industrial, qual é o nosso parque produtivo. Vamos sair de estado em estado mostrando esses adidos e até de outros países, como nós produzimos. E nós criamos
um programa que se chama AgroBR, que até hoje nós estamos na 6ª edição, nós saímos mostrando Brasil afora aos estrangeiros, aos nossos compradores e também aos nossos adidos, porque eles precisam saber quando eles chegam lá fora para querer vender algum tipo de produto que não seja o normal, que não seja bom, ele tem de saber por que está vendendo aquilo. E o primeiro que nós fizemos, a primeira visita foi de fruticultura. Né? O Brasil é um grande país produtor de fruta. E fruta, na sua maioria, são de pequenos produtores, pequenos e médios produtores. Então, a CNA achou que estava na hora também de ajudar a botar lá fora o que nós produzimos. Então, hoje nós temos 3 escritórios lá fora: Dubai, Xangai e Singapura, onde esses escritórios são bancados pela CNA e, às vezes, de parceria com a Apex. Outro dia, o presidente da Apex me procurou para dizer que nós éramos os grandes parceiros da Apex. Nós somos o parceiro porque precisamos da Apex. E isso daí, nós vamos ser parceiros de quem quer que seja para ajudar a alavancar e botar lá fora a produção rural brasileira. A gente ouve muito falar, dividir o produtor rural pequeno, grande, médio, todo produtor rural ou agricultura familiar. Eu sempre coloco assim, a agricultura familiar, a família do pequeno, a família do grande, então, assim, a família Blairo Maggi produz soja, a família do José Martins pode produzir banana. Então, será que não é preciso hoje a gente começar a mudar esses conceitos e botar todo mundo... Eu sei que o senhor defende o conceito de que o produtor rural, grande, pequeno ou médio, é tão importante. Isso a casa faz, porque é um engodo dizer que nós somos representantes dos grandes produtores rurais. Mais de 80% dos nossos associados são pequenos e médios produtores rurais. Quando nós decidimos de que nós tínhamos de ajudar esses pequenos produtores, eu me lembro que na minha posse, há 8 anos atrás, eu dizia ontem ao presidente Temer, quando ele foi homenageado aqui, disse a ele: o senhor se lembra que na minha posse eu fiz uma promessa, criar uma nova classe média rural no Brasil. Por que aquilo? Porque nós mandamos fazer um levantamento pela Fundação Getúlio Vargas, e na época falavam que nós tínhamos 5 milhões e 400, não era, talvez 5 milhões e 400, não chegava a 5 milhões e meio. Desses 5 milhões e 400, 400 abocanhavam 86% da riqueza do agro. Tudo que o agro gerava estava na mão desses menos de 400 mil. Então, isso não é, para nós, não é bom, porque isso não é um país justo. Você viver de um país que não é um país justo, sem nenhuma demagogia, eu falo porque eu não sou político, nunca fui político partidário, mas a gente viver num país com uma desigualdade social dessa é inimaginável. E aí nós começamos, eu disse ao presidente Temer ontem, que no meu discurso eu disse, para isso nós precisávamos levar tecnologia. E para você levar tecnologia precisa de assistência técnica. Então, ontem eu dei um dado a ele, que foi fornecido, que nós estamos perto de 300 mil produtores inseridos nessa nova camada. Quer dizer, eu não digo que são produtores da classe média, mas são produtores que estão ganhando dinheiro, são produtores que têm a oportunidade de jogar o que eles produzem lá fora. Você vê, por exemplo, o café de qualidade. Quem é que produz o café de qualidade? Na sua quase totalidade, são pequenos produtores, não são os grandes produtores. Então, a gente dá oportunidade, leva a eles às grandes feiras. A CNA hoje tem uma equipe técnica muito boa e um vice-presidente da CNA, que é o Gedeão, ele capitaneia isso. A gente faz com que aquele pequeno produtor vá lá fora, dá oportunidade àquele pequeno produtor para que ele mostre o que é que ele produz. E o resultado tem sido fantástico, não só no café, no cacau, e das frutas, né? Então, eu acredito que essa classe média que a gente está criando aqui vai influenciar no resto, nas 3 milhões e 700 mil que ficam atrás, para a gente influenciar que cada um da classe média que nós estamos criando vai influenciar pelo menos em 1 ou 2
produtores que ainda não têm a oportunidade ou não estão ganhando dinheiro. Já que o senhor citou o presidente Temer, que foi homenageado na entrega do prêmio, no discurso o presidente falou: o agro é a paz. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque geralmente se tem uma impressão errada de que o meio rural brasileiro não busca a paz, e isso é equivocado, e o presidente Temer falou muito bem isso. O que o senhor complementaria com relação a isso? Eu digo o seguinte, quando entrou esse novo governo do PT, que entrou no primeiro momento, alguns ministros dando as declarações que parece que nós íamos entrar no estado de guerra, eu fiz questão de mostrar o seguinte: a casa não tem partido político. O partido político da casa é o partido produtor, é aquele que produz alimento. Então, nós acenamos dizendo: vamos sentar com qualquer um ministro, desde quando seja uma agenda pré-estabelecida para a gente discutir a agricultura e o bem do Brasil. Quando você pega e faz um aceno desse, você está mostrando que nós não estamos querendo guerrear, nós queremos paz. E a paz no meio rural é fundamental. O homem do campo ele não pode trabalhar, não pode viver num estado aguerrido, um estado de hostilidade. Então, quando a gente vai buscar mostrar que nós podemos colaborar com qualquer que seja o governo, desde quando a ótica seja uma ótica para o bem, a CNA está presente. Então, a CNA aqui é a política. O presidente e os outros diretores podem ter seu partido político, mas a casa não pode ter partido político. O partido político da casa é o produtor rural, é a defesa do produtor rural. Nós vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouquinho para continuar essa entrevista com o presidente da CNA, doutor João Martins. É só um instante. Estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Dr. João Martins. Dr. João, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre a casa não é política, enfim, não tem partido. Agora, esse foi um ano diferente, né? Porque houve uma mudança de governo, e no governo passado havia muitos interlocutores, a ministra Tereza, tinha muita gente que hoje está no Congresso Nacional, que estava no governo. Como foi essa mudança? Teve que haver uma adaptação? Não deixa de ter sido uma mudança, eu digo, talvez um pouco radical, porque nós tínhamos uma ministra que era da casa, a ministra fazia parte até do Senado, antes de ser deputada e tudo, e quando apareceu esse governo, no primeiro momento, nós vimos, não de nossa parte, mas parte do governo, parte de alguns radicais do governo que estavam tomando posse, como queria implantar um estado de apreensão. E nós fizemos ver, que bem claramente a ele, que a casa estava disposta a discutir políticas públicas propostas para o agro. Nós não íamos entrar em problemas políticos, nem muito menos partidários, né? E eu acho que o que está ocorrendo é que o governo sentiu isso. Eu estou falando, o governo de modo geral, né? Nós tivemos logo nos primeiros dias, nós tivemos um encontro com o ministro da Agricultura, onde nós levamos um plano safra. E ele atendeu plenamente nossa proposta. Porque como é que nós construímos proposta? Nós vamos ouvir a base, vamos ouvir os produtores rurais. Então, quando nós levamos o que é que está escrito ali, não é a vontade de João, de Pedro, seja lá quem dentro da casa. É o pensamento do produtor, é o pensamento da base. E qualquer que seja o governo, ele entende que não adianta ficar brigando contra o povo. Porque eu digo o povo é o seguinte, porque a base é a maioria dos produtores rurais. E aí nós tivemos com outros ministros aqui, eu nunca me esqueço que o ministro Padilha veio aqui para buscar uma maneira que ia começar a colheita do café, e o café cultura dizem que tem muitos problemas
trabalho escravo, etc., mas nunca foi provado realmente pela quantidade de produtores, pela quantidade de trabalhadores que trabalham na cultura do café. Pode aparecer um ou outro problema pontuais. Então, o Padilha chegou aqui, fizemos uma reunião, ele trouxe a equipe dele toda, nós botamos lá na sala de reunião, e aí ele disse que veio aqui para a gente buscar procedimentos que deviam ter para a cultura do café. E aí nós pegamos, mandamos distribuir a ele uma cartilha que nós tínhamos feito há 3, 4 anos atrás, Trabalho Legal. Ele aí começou a ler a cartilha e disse, olha, o que eu vim propor está todo aqui dentro da cartilha, não tem mais nada de novidade. E nem para o setor, né, que há mais de 4 anos. Então, a gente tem feito isso. A gente trabalha com a CONTAG, que faz parte do nosso conselho, são os trabalhadores da agricultura, e nós damos à CONTAG todas as condições deles também terem vida própria. Vida própria, eles acham qual é o público dele, o que é que ele precisa de autonomia para trabalhar o público dele. Então, isso tudo me leva a crer que é uma construção civilizada, porque eu acho que nós estamos vivendo no século XXI, nós temos de viver como pessoas civilizadas. E, com certeza, nenhum governo que entre aí vai mudar o que o brasileiro pensa sobre a civilidade ou sobre a modernidade. Então, isso é irreversível, viu, Walter? Além da relação com o governo, tem a relação com o Congresso e tem a relação com o Judiciário. Como é que o senhor analisa esse momento? Com o Congresso, nós temos uma bancada que nunca na história da Frente Parlamentar do Agro tivemos uma bancada tão coesa e nessa casa. Outro dia nós tivemos um almoço aqui onde tinham 70 e poucos deputados federais e tinham quase 20 senadores. Então, quando eles entendem que a casa pode ajudá-lo, porque na verdade é o seguinte, nosso pessoal daqui, nossa equipe técnica toda daqui, todos os setores, jurídico, técnico, todos os segmentos da casa, eu saio com os deputados correndo e mostrando a eles, olha, vocês aqui, aí viram para os nossos colaboradores, vocês aqui, a obrigação de vocês é servir esse pessoal, para que eles façam propostas, façam projetos bem fundamentados. Então, quando você começa a construir isso, a gente começa a construir conceitos, e conceito é o que tem de reger essa casa. E no Judiciário? O Judiciário, nós temos uma relação, eu digo, porque o que aconteceu no Supremo é que houve esse conflito que nós estávamos fora, nós não fomos parte desse conflito. E o presidente hoje do Supremo, antes de tomar posse, ele veio almoçar comigo aqui na casa. Discutirmos alguns projetos, ele apresentou um projeto na rede penitenciária do Brasil, onde nós estamos trabalhando um projeto dele aqui na casa. O Senado está trabalhando esse projeto. Então, no sentido de formar, preparar aqueles que estão detentos? Não é preparar só, é a gente criar uma condição de dar uma nova oportunidade àquele detento que está preso. Lógico, não é qualquer detento, mas nós estamos trabalhando um projeto para trabalhar alguns exemplos de prisões onde nós podemos transformar a vida daqueles, não daqueles mais perigosos, mas daqueles que realmente querem se regenerar, querem se... Uma formação profissional. O Senar tem feito um trabalho muito incrível, o país afora, formando um milhão. Então eu posso dizer que o Gilmar é da casa há muito tempo. Eu digo da casa porque ele vem trocar ideia aqui com a gente. Esse que assumiu agora, o Barroso, veio almoçar com a gente antes da posse, me convidou. Infelizmente, eu tive um problema na perna, não pude estar presente, mas ele sabe que eu não fui, não fui porque não pude fisicamente estar presente na posse dele. Foi um equívoco eles terem derrubado o marco temporal? O marco temporal é uma coisa que a gente procura discutir quem é que tem razão. Mas o que nós entendemos, se for uma coisa aprovada na Constituição,
Constituição essa que foi elaborada pelo Congresso. Só o Congresso poderia fazer as mudanças. Então, eu acredito que agora nós vamos, talvez, consertar, derrubando o veto do presidente, né? Vamos ver o que é que vai acontecer depois. Como é que está a Bahia, seu estado? Meu estado está já mais de 16 anos, nós vamos para 17 anos, fizemos 17 anos agora, dominado pelo PT. Eu, no primeiro momento, quando eu era presidente da Federação da Bahia, tinha uma boa relação com o atual senador Jacques Wagner. O que é relação? Como eu disse, relação civilizada. Ele sabia que eu jamais ia ser adepto do PT e nunca tentei mostrar o contrário, mas ele era uma pessoa que dialogava. Depois veio o Rui Costa, que é mais fechado, mas também nós abrimos um diálogo. Aí depois eu vim embora para Brasília, Humberto continua lá como presidente, e eu acho que está tendo um diálogo civilizado com o governo do PT. É um governo que eu fico sem entender, porque é um governo do PT há 17 anos. Um governo que hoje tem... Hoje não, mesmo antes do Temer, era todo o governo do PT. Então, nós tínhamos de ter a Bahia como exemplo de um Estado que evoluiu sob o comando do PT. E não está acontecendo isso. Agora, por exemplo, nós estamos com uma seca terrível, como todos os estados da federação, mas a Bahia é um pouco diferente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, porque é um estado muito grande. A Bahia sozinha é maior do que todo o Nordeste junto. Então, nós temos um rebanho que está aproximando 14 milhões de cabeças, que é um rebanho mais do que quase todo o Nordeste junto. Então, você tem de ter tratamento diferenciado. Então, nós estamos aqui, a CNA está buscando uma alternativa de como ajudar o pequeno produtor. É como eu digo, o grande produtor, ele não precisa de ajuda de ninguém, mas o pequeno e o médio precisa. Então, nós estamos tentando ajudar. Como nós vamos ajudar esse pequeno produtor? Eu soube que já passam de quase 500 mil cabeças de animais que morreram nessa seca. Então, é uma catástrofe, é calamitosa. E eu não estou vendo por parte do governo do PT, que tem o ministro aqui, Rui Costa, que é chefe da Casa Civil, até agora eu não vi nenhum empenho diferenciado do que foi no ano passado. Doutor João, como o senhor gosta de ser lembrado como o líder do setor, o que o senhor gosta de ser lembrado? Qual vai ser o legado do João Martins? Primeiro que eu não quero ser diferente dos outros, mas eu, quando assumi aqui, eu tinha uma determinação que é que a gente tinha de fazer uma CNA, um sistema, CNA, Senai, Instituto, diferenciado. Então, nós trabalhamos aqui dentro, primeiro, para montar uma equipe muito boa. Então, eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que a CNA hoje é invejada pela equipe que tem, pela casa que tem. O Senar, a mesma coisa. Eu não tenho medo de afirmar, não quero nem falar do Instituto, porque o Instituto não existia. Esse era meu grande drama. O que é o Instituto? O Instituto é uma coisa avançada. Então, nós precisamos mostrar que o Instituto tem trabalhado em coisa avançada. Então, quando eu digo que eu vou deixar um legado, que eu vou deixar uma máquina funcionando que não precisa de dirigente. A máquina hoje funciona com tanta eficiência que qualquer que entre aqui, se ele não atrapalhar, a máquina com certeza vai dar a qualquer dirigente, após a minha gestão, condição de fazer até uma gestão melhor do que a minha. Porque eu digo, eu construí, sem sombra de dúvidas, sem nenhum demérito de ninguém, eu construí uma nova CNA, um novo Senar, um novo Instituto. E a prova está aí. Quando nós estamos mostrando, estão respeitando a gente, não é pela força, é pela competência que hoje a casa tem. Então, esse é o legado que eu gostaria que no futuro todos lembrassem que nós construímos uma casa, nós construímos uma equipe. E sem a casa, sem essa equipe,
você não é nada. Nenhum dirigente pode dizer que é o líder, principalmente de uma atividade como essa, o agro, que está aí, um pujante, a cada dia mais determinado a ser o grande fornecedor de alimento do mundo. Para quem está querendo entrar e querendo ser um líder do agro, que conselho o senhor daria? O conselho que dá, primeiro, é o seguinte, que ele entender que ele sozinho não é nada aqui nessa casa, que ele tem de fazer parte da equipe. Se ele não conseguir ser identificado com a equipe, vai ser um fracasso aqui dentro. Então, eu acho que qualquer que venha a ser o meu sucessor, ele tem de ter essa habilidade de estar automaticamente inserido como um todo na casa. Doutor João, agora para finalizar um pouquinho da sua intimidade, o que o doutor João Martins gosta de comer? O que o doutor João Martins gosta de ouvir? Como é que é o seu lazer? Eu sei que é difícil para o homem do campo ter algum lazer, mas para a gente encerrar essa entrevista aqui com o presidente da CNA. Eu primeiro sou baiano, como um bom baiano eu gosto da comida baiana, né? A comida baiana, sem demérito de ninguém, a comida é realmente diferenciada de diversos lugares do Brasil. Então eu gosto de tudo que é comida baiana, com exceção, eu não como é arroz, é a única coisa que eu não como. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ver primeiro televisão. Televisão que eu faço não é jornal só. Televisão que eu faço é fazer pesquisa no YouTube. YouTube, para mim, é uma fonte de conhecimento que as pessoas quiserem realmente conhecer o que é o mundo, conhecer as mudanças, conhecer as pessoas, faça pesquisa no YouTube. Então, para mim, YouTube é realmente o canal que eu mais gosto de assistir. E, para encerrar, eu deixo o senhor aqui com o último, para fazer essa despedida, agradecer. Nós estamos aqui no Agro Mais, que é o canal também que trabalha, levando informação para o homem do campo. Fica o senhor para a sua mensagem final de ano. A mensagem é que quem acha que nós não vamos ter um final feliz. O Brasil é um país privilegiado, o brasileiro é um país que Deus privilegiou. Então, podem ficar certos que nós vamos encontrar o nosso rumo, nós vamos encontrar o nosso caminho. Independente de qualquer que seja o caminho político, com certeza o Brasil vai buscar sua autonomia, vai buscar sua identidade como um país diferenciado desse mundo. Doutor João Martins, muito obrigado por essa entrevista. Eu conversei com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, doutor João Martins, e a gente se vê na semana que vem em um próximo Questão de Ordem.